Eu acho isso. Muito bom. Que isso é uma coisa. E aí, o que eu quero dizer com isso? O cavalo da antiguidade, e quem me conhece já ouviu essa história várias vezes. Você trouxe, eu achei legal você trazer o cavalo, porque o exemplo uso demais. Ah, é mesmo? Legal. Bateu certinho. O cavalo, ele era essencial para o ser humano. Sim. Ele era transporte, ele era trabalho, ele era companhia. Cara, um homem sem um cavalo não tinha dignidade em determinado momento da história. Sim. Entendeu? O cavalo era o melhor amigo do homem, não era o cachorro. O homem tinha que ter um cavalo. E a gente transicionou para cavalos que ainda existem. Total. Mas que servem para esporte, né? Que é para colecionar, que é no trabalho do campo, que é para usos muito específicos. E a gente está indo para um lugar aonde eu, infelizmente, enxergo que muitos humanos perderão a utilidade. É duro, mas eu não consigo ver diferente. E você vê, eu vou falar o Elon Musk, que é da moda, mas está longe de ser ele o cara que começou a falar sobre isso. Começa-se a discutir renda básica universal. Sim. Porque no momento em que alguns seres humanos não têm como produzir, porque nada que eles fazem é capaz de ser melhor do que uma máquina, sim, né? Produzir comida, falando do básico aí, você começa, né, a ter uma ociosidade, que talvez é melhor você pensar numa renda universal, e o ser humano ali, ele vai se dividir em castas, né? Você vai ter a casta do cara que tem uma renda universal, e eu tô falando de um futuro utópico, não tô falando do distópico. Se você tá olhando para isso, nossa, coisa horrível. Não, esse é o que tá tudo certo. Pode ser pior, né? Podemos ir pra Matrix, podemos ir para outros lugares. mas assim, tô falando sem as máquinas se revoltarem. Certo. Tirando isso de lado, né? Que é uma possibilidade real hoje também, não é uma viagem. É possível, né? Só não vai ser do jeito que a gente imaginou. Imaginou os Transformers lá, destruindo? Não, vai ser... Muito cinematográfico. Vai ser o avião se jogando nas coisas, né? Sinistro. Vai ser os carros autônomos se batendo no outro, se jogando as pessoas fora, as casas pegando fogo sozinho. Vai ser mais nesse sentido, né? Entendi. Do que eu acho que um robozinho humanoide, que a coisa mais burra que uma máquina pode fazer é fazer um humanoide, né? O humano não é um formato adequado para as coisas. Tem outras opções melhores? Exatamente, entendeu? Você vê, eu tô falando até cachorro, tipo cachorro. Sim, eu vi. Faz sentido ele ser mais híbrido, né? Mas voltando para o nosso papo, o que acontece? O ser humano vai ter o cara que vai viver numa renda universal, fazendo arte, fazendo algo que ele queira fazer, e vai ter a galera que faz as máquinas funcionarem e que vai ter valor. Então seria uma sociedade onde tem uns super ricos, o comunismo que deu certo, entendeu? Essa é uma possibilidade. Agora, tangenciando aqui para o nosso assunto, eu enxergo o seguinte: na realidade de hoje, se o seu trabalho ele não é um trabalho, né, que seja mais que eu tô gaguejando aqui para pensar, falando. Complexo. Eu tô procurando as palavras para me expressar melhor, para depois não falar, não era isso que eu quis dizer, né? Eu acho que assim, se a sua profissão tem a possibilidade da IA envolvida, seja o cara que opera a IA. Entendeu? Total. Porque o único jeito de você se garantir é você estar por trás da IA, enquanto ela precisar de você também, né? Mas acho que ainda demora. Então, assim, vai ter os seres humanos que se usufruem das coisas que a IA está fazendo, e vai ter os caras que estão fazendo os prompts hoje, né? Não sei até quando a gente vai fazer prompt, né? Eu estava assistindo um podcast, o cara falava lá que é insustentável a IA do jeito que ela é hoje, e que talvez a gente esteja prestes a uma revolução, como a gente falou, né? Que o microchip, todo ano ele diminuía de tamanho, e a gente já chegou no limite físico deles, aí fomos pro quântico. Agora tem a física quântica, que a gente vai para outro limite agora. Sim. Então, eu acho que a IA que a gente está vendo hoje, cara, é uma superfície da superfície. Entendeu? Você imagina que você tá vendo isso daqui, mas para baixo, cara, vai ser muito grande isso aí. A gente tá no começo de uma brincadeira. Exponencial e rápido. Então, assim, eu já desapeguei da ideia de
morrer de velho, pode ser que eu não viva até lá, mas fora de brincadeira, o que eu vejo é o seguinte, a gente não sabe, né? Falando fora de brincadeira aqui, muita coisa que é piada, né? Mas falando sério, a gente não sabe para onde vamos. Está absolutamente, ninguém consegue prever para onde a gente vai, porque ninguém consegue enxergar o que é uma máquina ensinando a outra. A gente não consegue enxergar isso, o ser humano não consegue enxergar isso. Então a gente não sabe para onde a gente vai. Mas a melhor chance de você ser útil nesse futuro é você ser o cara que opera ela e não o cara que fica só esperando chegar as coisas para você. Então, você que está assistindo daí, hoje você pode começar a entrar lá no ChatGPT, fazer prompts, você pode começar a dar uma olhada no mercado contábil, a gente tem o N8N, Make. Tem. Eu evito os estrangeirismos, porque eu até falo inglês, mas eu evito. Sim, mas é o N8N. Tem o... É que o meu é marqueteiro, né, cara? Então a galera é só isso, não tem jeito. Então, assim, tem o N8N, tem o Make, tem Make, o Make fácil, tem Python, programar em Python. Eu diria o seguinte, eu tenho feito muitas palestras sobre respeite o seu momento na tecnologia, né? Eu quero fazer ela online em breve, vou te mandar. Palestra muito legal, cara, você vai gostar de assistir. Que é sobre o contador crescendo e a tecnologia crescendo com ele, quais são as fases. E eu deixo claro, cara, se você tem uma empresa hoje que fatura acima de 150 mil por mês, 200, não tem ninguém programando nada lá dentro. Você não tá brincando de... Não tá jogando o jogo certo. Você não tá jogando o jogo certo, mas definitivamente você não tá no jogo certo. E agora a gente tá num momento que você não precisa nem ser programador. Eu tô programando, cara. Sem ser programador, cara. Porque a IA tira todas as suas dúvidas. Tem IA de programação